sejam bem-vindos ao videocast da Innovators, um espaço onde damos palco a conversas inspiradoras sobre o futuro. Desta vez sobre educação. Eu sou o Afonso. Eu sou a Diana. Hoje temos em estúdio João Gunter Amaral, Chief Development Officer da Sonai. Seja muito bem-vindo ao Innovators, João. Muito obrigado, Afonso. Começava por te perguntar, as competências do trabalhador que se procuravam há 30 anos atrás continuam a ser as mesmas? Boa pergunta, para começar. Vamos recuar. Estão-me a fazer recuar a quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar em 94, portanto, vai ser praticamente há 30 anos atrás. E nessa altura eu diria que se procuravam competências mais específicas, embora havia também uma série de competências comportamentais que também eram procuradas na altura. Agora, houve muita coisa que mudou o contexto todo. Hoje vivemos num mundo muito mais digital, vivemos num mundo muito mais colaborativo, vivemos num mundo onde trabalhamos à distância. Portanto, há um conjunto de coisas que mudaram que levam a que as competências necessárias hoje são diferentes das de essa altura. Mas há um conjunto de competências que se mantém e que são, acima de tudo, as competências mais cognitivas, mais comportamentais, mais de liderança, mais de gestão. Tudo isso se manteve também. Para o futuro, prevêem-se também novas tendências. Quando eu e o Afonso tivermos 50 anos, quais serão as competências procuradas? Vamos entrar na futurologia agora. Muito bem. Nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 30 anos. E daqui a 30 anos podemos já ter alguém a chegar a Marte, como podemos ter coisas muito diferentes e formas muito diferentes de trabalhar. Mas há coisas que se vão manter. E eu acredito muito no desenvolvimento de competências comportamentais, de competências humanas, aquilo que costumamos chamar de soft skills. E aí, garantidamente, vamos ter a necessidade de sermos bons em competências cognitivas. Aqui falo de pensamento crítico, falo de planeamento, de novas formas de trabalhar, falamos de comunicação, falamos de flexibilidade mental. Temos também de dominar bem as competências interpessoais, sermos capazes de mobilizar os sistemas à nossa volta, de desenvolver relações, de sermos empáticos, de inspirarmos. Temos também de ser capazes de trabalhar em equipa. Portanto, há um conjunto de competências, inclusive aquilo que se chama de self-leadership, de nos conhecermos a nós próprios, de percebermos quem somos, o que é que podemos contribuir, quão corajosos somos, quanto risco assumimos, que energia, que paixão transmitimos. Portanto, há um conjunto de coisas, estas três, da autoliderança, as interpessoais e as cognitivas, que vão, obviamente, ser complementadas com competências digitais. Vai ser impossível, já é hoje impossível, viver neste mundo e viver no mundo de trabalho sem competências digitais sólidas, mas que vão ser um must-have. Não vamos ter que as ter todos. E quando estamos aqui a falar desse trabalhador tipo do futuro, acho que temos também a olhar para o sistema de educação e para a forma como estamos a desenvolver estes modelos educativos. Se tivesses que escolher algo que tem que mudar já, com maior urgência, o que é que escolhias? O que eu acho é que nós temos que experimentar muito. Mais do que escolher uma coisa para mudar, nós temos que experimentar o que é que funciona. E o que se olha, uma pessoa olha para trás e vê que ao longo dos últimos 100 ou 200 anos se experimentou muito pouco. Estamos todos na mesma sala de aula, estamos todos a funcionar de forma muito idêntica, a ter currículos até eles, apesar de toda a mudança que tivemos. Há novas disciplinas, mas muitos currículos continuam a ser exatamente o que eram antes. Portanto, acho que temos de pegar e experimentar novos métodos de avaliação, novos métodos de ensino, novos métodos de estar na sala de aula para vermos o que é que verdadeiramente funciona. E experimentar com vontade de mudar, não é experimentar pela curiosidade da experiência. Quais vão ser os desafios para o trabalhador do futuro? Eu acho que isso está muito relacionado com o que eu dizia antes. As pessoas vão ter que ter grande capacidade de adaptação. Portanto, todas aquelas competências comportamentais que eu falava antes têm um propósito. E têm o propósito de nós termos a capacidade de nos adaptarmos, a capacidade de sermos resilientes, a capacidade de nos pormos no lugar do outro, de fazermos pontes entre diferentes pessoas, profissões, capacidade de aprendermos continuamente, de percebermos o que é que não sabemos, de navegarmos ambientes mais incertos. À velocidade a que as coisas mudam hoje em dia, uma enorme capacidade que temos que ter é uma capacidade de adaptação. Eu tenho a certeza que o que faço hoje não vai ser o que estou a voltar a fazer daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos e não vai ser apenas por vontade minha ou porque progredi na carreira, vai ser porque já não existe aquilo que se fazia hoje quando eu me posiciono daqui a 5 ou 10 anos. Se tivermos que resumir numa coisa, é uma enorme capacidade de adaptação dentro de um contexto incerto, em mudança, e que a única coisa que temos a certeza é que passado 2, 3, 4 ou 5 anos mudou outra vez. Portanto, a tal resiliência vai ser muito, muito importante. Estivemos a falar sobre experimentar, mas para termos um trabalhador à prova de futuro, o que é que temos que mudar já na educação? Acho que uma boa forma de responder é através de uma música que ouvi aqui há uns tempos e que me permite identificar
de imediato, um conjunto de pessoas que eu conheci ao longo da vida e que sentem isto mesmo. Se calhar ouvíamos um certo dessa música. Vamos a isso. Os cotas querem que eu seja alguém na vida, que estude muito, me forme e vire um doutor. E já que tiveram essa chance perdida, passaram testemunho ao filho sucessor. Por que é que achas que eu não sou alguém na vida? O que é que falta para tu me dares valor? De todas as coisas que a vida nos ensina, dá para aprender a ser feliz, por favor. Os touros querem sempre silêncio na sala. Os touros nunca têm paciência para mim. Quem quer dar a sua opinião, cala-te, eu tenho que vos dar este programa até ao fim. Aqui vales as notas que eu ponho na pauta. Valores de 1 a 5, de 0 a 100, de 0 a 20. Eu prefiro notas de guitarra ou de uma flauta, cujo valor é sempre compatível com o que eu não sou como toda a gente, e essa gente não sabe como eu sou. Querem pôr na fila de espera sem dizer-me onde é que começou. Mas meu coração é diferente, não segue essas regras do homem só. Ele só sabe olhar para a frente, ele só sabe dançar com meu som. É uma música, eu gosto imenso da letra desta música e faz-me lembrar situações que tive com alguns familiares e levanta o véu sobre uma série de preocupações que temos que ter no ensino, e eu acho que é sobre isso que temos de trabalhar. Temos de mudar muita coisa. Eu acho que ao longo dos últimos anos andamos a trabalhar para a seriação, para a standardização, para ordenar, para fazer o ranking dos alunos, para sabermos quais são os melhores, quais são os piores e através desse ranking tomarmos decisões. Há sempre aqui um objetivo final, que é como é que eu meto de forma justa os meninos na faculdade, como é que eu dou notas de forma justa, como é que eu ordeno, e portanto estamos muitas vezes a resolver o problema errado. Em vez de ajudar as pessoas a seguirem os seus interesses, o seu propósito, a poderem fazer aquilo que os vai fazer felizes na vida, muitas vezes optamos por resolver um problema de acordo com as restrições que temos. E o sistema tem imensas restrições. Temos muitos alunos, temos poucos professores, temos pouco espaço. Os alunos dispersos em cidades diferentes, em sítios diferentes, que muitas vezes não dão para fazer uma sala de aulas com um número suficiente para sermos eficientes. Temos recursos limitados de dinheiros, temos um número de aulas semanais também limitado, a carga horária para os alunos é limitada. Temos de dar currículos muito extensos, cada vez mais nos lembramos de novas coisas para ensinar. Portanto, dentro disto tudo, como é que se resolve este problema? E depois ainda temos outro a seguir, que é o número de vagas para cada curso no ensino superior, também é limitado. E isto cria um conjunto de restrições e as pessoas tentam arranjar uma solução que funcione dentro deste conjunto de restrições. Aqui, para resolver o nosso problema de como arranjar uma forma justa, e quando digo o nosso dos adultos, o nosso dos educadores, o nosso do sistema, como arranjar uma forma justa, o bem-estar dos adultos, de ranquear os alunos para determinar o acesso ao ensino superior, optamos pela standardização de processos. Fomos sempre tentando garantir que todos aprendem a mesma matéria, em todo o país, à mesma velocidade. Mas ainda há mais, que aqui ignoramos a vontade e os interesses do cliente do sistema. Se pensarmos em clientes, o cliente do sistema é o aluno, é o produto e é o cliente do sistema, mas também de outro cliente, o professor. E muitas vezes ignorar as vontades dos dois clientes não é a melhor forma de resolvermos assuntos. Também não confiamos nos professores. Se nós olharmos ao que se passa nas escolas, muitas vezes vemos que não há confiança no professor, na forma como avaliam. Criamos modelos para garantir que aquele não dá muito boas notas e aquele não dá más e que eu vou escolher a escola em função das pessoas que lá estão. Nas formas alternativas de ensinar, queremos que todos ensinem igual. Se alguém ensina de forma diferente, se calhar é penalizado. Standardizamos também a forma como dão a matéria, como ensinam, a forma como avaliam, como registram informação sobre os alunos. Obrigamos a uma enorme burocracia para além do processo de ensino normal. Portanto, no meio disto tudo, no final do processo, ficamos todos muito confortáveis porque fomos muito justos, mas conduziu-nos a um processo e a um resultado claramente subótimo e em que a felicidade do aluno e a felicidade do professor não é a prioridade. Ao longo do tempo também, e aqui para que as empresas também se sintam bem, vamos passando certificações e vamos dizendo, esta pessoa está certificada como isto, tirou este curso, fez esta formação, e essas certificações às vezes são válidas para a vida toda. Há pessoas que hoje, aos 50 anos, aos 60 anos, ainda progridem na sua carreira de acordo com a nota que tiveram na faculdade. Por exemplo, os professores. O que é uma coisa muito, muito estranha. As certificações são passadas como testemunho de qualidade para que as empresas se sintam bem também a contratar as pessoas que estão a contratar. Trabalhamos muitas vezes para o processo em vez de trabalhar em prol da felicidade e do propósito de alunos e professores. Portanto, em resumo, o que estamos a fazer é ensinar todos mais ou menos a mesma coisa, independentemente dos seus interesses, das suas preferências, dos seus talentos, das suas experiências. Colocamos os meninos numa forma, garantindo assim que nós, adultos, não cometemos erros. O que está montado, um processo montado para seriarmos,
para passarmos certificados e para não corrermos riscos. Ninguém se engana no meio deste processo. O engano final, se calhar, é a carreira que cada um de nós acabou por seguir, em que quando falamos com muitas das pessoas que entrevistamos, muitos deles não seguiram, não estudaram a sua primeira preferência, não são totalmente felizes no que fazem. Portanto, temos de experimentar muito mais. À pergunta de há pouco, à qual eu não queria fugir, temos que experimentar com novas tecnologias, novos currículos, novas formas de avaliação, novas salas de aula, novas experiências dentro da sala de aula, fora da sala de aula, novas competências-chave, como é que conseguimos adquirir aquelas competências que dizíamos que são essenciais para daqui a 30 anos e que vos falava há pouco, e novas formas de ter confiança nos diferentes intervenientes no sistema. Não podemos viver num sistema onde o principal interveniente, que é o professor, não é alvo da confiança do sistema. Portanto, acho que temos aqui muito que fazer. Eu pergunto-me sempre como é que alguém aos 17 anos pode saber, ou aos 16 anos, pode saber se quer ser polícia, médico, engenheiro ou eletricista. Se calhar o sistema também deveria permitir que só mais tarde é que começássemos a impedir as pessoas de seguir os seus sonhos. Qual deve ser o papel das empresas nesta parte da formação dos trabalhadores para os preparar? As empresas têm um papel muito importante e as empresas estão a viver num contexto em que a própria empresa é descartável. Hoje em dia, enquanto, se olharmos ao que acontecia há 50 ou 100 anos atrás, as empresas duravam 50, duravam 100 anos, hoje em dia uma empresa tem um ciclo de vida muito mais curto. Nasce, vive, tem sucesso e morre num ciclo muito mais curto. Portanto, é nesse contexto em que a empresa sabe que tem que se reinventar continuamente, que também tem que ajudar os seus colaboradores a reinventar-se e tem que ser um trabalho em parceria. Ou seja, tem que haver vontade dos dois lados. É muito mais difícil para uma empresa recrutar talento externo do que desenvolver o seu talento. Porque falta o aspecto cultural, uma pessoa que entra nova numa empresa precisa de compreender onde é que foi parar. E muitas vezes, dependendo da complexidade e da cultura da empresa, isto pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. Portanto, quanto mais formos capazes de nos desenvolver mutuamente, portanto, continuarmos a desenvolver a empresa e continuarmos a desenvolver as pessoas que trabalham na empresa, melhor. O trabalhador vai ser mais dependente da tecnologia? Não gosto da palavra dependência, gosto da palavra complementaridade. E não vai ser com as novas tecnologias. Nós agora andamos todos muito preocupados com o AI e com a inteligência artificial e com os impactos, ChatGPT e por aí fora. Mas se olharmos para trás, temos exemplos muito parecidos. Ainda este fim de semana estavam a cortar uns arbustos lá em casa e eu estava a olhar para o que estava ali a ser feito e a pensar, eu se fizesse isto à mão, com as ferramentas que tenho cá em casa, ia demorar 2 ou 3 semanas. Veio um pequenino trator, fez aquilo tudo muito mais rápido, muito melhor, e a tarefa ficou pronta ao fim de 1 hora. Portanto, complementou-me. E é isto que é desta forma que temos que olhar para as novas tecnologias que vão surgindo e que surgiram ao longo da nossa história enquanto seres humanos, que têm de ser úteis para nos complementar. Eu não vejo a inteligência artificial e as novas tecnologias como uma ameaça, vejo como um complemento ao que nós somos e como uma grande ajuda ao que temos pela frente. Estávamos agora a falar desse complemento, dessa necessidade de preparação para o digital e para o futuro. Achas que as escolas e as faculdades já estão a preparar o futuro trabalhador? Preparar o futuro é muito complicado. Nós estamos aqui, é muito fácil estarmos aqui neste videocast e inventarmos o que é que vai ser o futuro e explorarmos o futuro na forma de hipótese. As escolas e as faculdades têm que ser práticos nisto, têm que identificar o que é que vai ser necessário como competências, que competências vão ser necessárias no futuro e, com base nessa exploração, desenhar os cursos que ministram, desenhar os currículos que aplicam e serem capazes de os entregar. Isto demora 1, 2, 3 anos a fazer. O que eu acho é que vão ter que ser muito mais rápidos. O criar uma nova disciplina, o desenvolvimento de um novo curso, de uma nova ação de formação, tem de ser uma coisa que passa a demorar semanas e que deixa de demorar anos. Se essa demora de anos continuar a acontecer, quando é necessário aplicar, já desapareceu a necessidade. E acho que é aí que temos que mudar. O que é que os jovens estudantes, com os recursos que têm hoje, podem fazer para já se prepararem melhor para as competências do futuro? Que conselhos é que darias a esses jovens? Para mim é um conselho que é o que eu daria aos jovens e daria aos menos jovens, daria a toda a gente, é sejam muito curiosos. Eu acho que a curiosidade é o fator essencial para o nosso desenvolvimento, é o que nos leva a querer procurar mais, a querer perceber mais e é curioso sobre tudo. E depois que tenham perseverança, e perseverança significa vai haver muita coisa que está a mudar e que é difícil de entender à primeira. Portanto, se não entendermos à primeira, temos de continuar a tentar entender e não desistir. Temos de ter a noção de que tudo é possível e com mais ou menos trabalho podemos chegar a essa possibilidade. Outra coisa muito importante, e nós somos treinados no ensino para dar respostas, e eu cada vez me apercebo mais que o mais importante é sabermos fazer boas perguntas. Porque se soubermos fazer boas perguntas a nós próprios e a outros,
vamos conseguir garantidamente manter a nossa curiosidade e continuar o nosso processo de desenvolvimento. Então, João, eu devolvia-te com uma boa pergunta. Há profissões que vão acabar? Eu acho que se olharmos para trás, há muitas profissões que já acabaram. Nós não precisamos olhar para a frente para ver o que já acabou. Nós muitas vezes conseguimos, pela leitura do passado, antecipar partes do futuro. E apesar de sabermos que está tudo mais acelerado, tudo a mudar muito mais depressa, nós já vimos que a profissão, nós tínhamos, não é do vosso tempo, mas eu quando tinha a vossa idade e andava de autocarro, o autocarro tinha um pica, um revisor, alguém que me vinha pedir o bilhete dentro do autocarro. Há uma série de profissões que foram acabando ao longo do tempo, que nós fomos assistindo e vão acabar muitas outras, mas para a frente, claramente, são profissões de natureza repetitiva, sem grande complexidade, sem necessidade de espírito crítico, portanto, coisas que as máquinas vão conseguir fazer e que não precisem de algumas das soft skills que falávamos antes. Voltando aqui ao exemplo do trator. O trator que se deslocou à minha casa neste fim de semana foi alguém que teve que o guiar, alguém teve que o manobrar para deitar abaixo os arbustos certos, para fazer o trabalho que foi contratado. O deitar abaixo os arbustos depois, a máquina pôde fazê-lo. Aí foi um complemento. Eu acho que as coisas vão mudar, estão a mudar. Há profissões que desaparecerão naturalmente e vai haver complementos para que a atividade continue a existir. Pensando aqui em algumas profissões. Os médicos vão ter de exercer de forma muito diferente, vão acabar? Não, claro que não. Mas a máquina é muito melhor que o médico a fazer correlações entre os parâmetros das análises pedidas. E se calhar o médico é melhor que a máquina a saber que análise deve pedir. A máquina tem que ajudar o médico e o médico tem que saber ser ajudado pela máquina. E acho que há muitas outras profissões, veículos autoguiados se aparecerem, o condutor do Uber, o condutor do táxi deixa de ser necessário, o condutor do metro, o condutor do avião já desapareceram, só estão lá porque nós nos sentimos bem com isso. Será que precisamos de colaboradores de uma cadeia de fast food? Com a automação, contudo, todas as encomendas podem ser automáticas, o montar um hambúrguer parece-me ser uma tarefa altamente repetitiva, o fritar batatas também, o meter em pacotinhos também, o dispensar também. Há de haver muitas formas, muitas profissões que desaparecerão, mas em todas elas há uma componente humana que era importante percebermos onde ela é necessária e que a continuemos a ter. Que projetos na área da educação conheces que dão mais ferramentas para o trabalhar do futuro? Aqui vou puxar a brasa à sardinha dos projetos que a SONAI tem apoiado e nós temos trabalhado nas várias áreas, desde o ensino pré-escolar ao ensino pós-universitário, temos trabalhado em várias áreas. Posso dar como exemplo a Escola 42. A Escola 42 é um projeto que o equivalente a um curso de engenharia de sistemas, mas sem professores, onde todo o contexto é passado em modelos de entreajuda entre os alunos, usando a capacidade de aprender com tudo o que está disponível, quer nos computadores da escola, quer na internet. Temos também, há outro exemplo interessante que está a ser testado ou pilotado em Portugal, que é a Brave Generation Academy, onde aí para alunos do 7º ano ao 12º ano, também sem escola, em modelos de autoensino, onde cada um aprende à sua velocidade. É mais uma experiência muito meritória e que vale a pena estarmos atentos a perceber como é que se vai desenvolvendo. Estamos a trabalhar em projetos de reskilling, o Promove em Portugal, é um projeto em que estamos a tentar fazer o reskilling, ou seja, a reformação de pessoas que perderam o seu emprego ou que estão em risco de perder o seu emprego pela extinção da função que exerciam para uma nova função, e aí é um modelo end-to-end, chamamos-lhe até de fio a pavio, onde vamos desde a identificação da necessidade e da pessoa que precisa de ser retreinada ou requalificada até ao final, ao momento onde já está com um emprego garantido. Isto é feito em conjunto entre empresas e Estado português, numa parceria pública ou privada, que tem sido exemplar e vista como uma referência a nível europeu. Portanto, há um conjunto alargado de exemplos. Outro bom, tal da criação de competências digitais, é uma parceria que temos com a Enciclo, onde estão a ensinar pensamento computacional desde a primeira classe até ao 12º ano, já há um conjunto de 5.000 alunos nas escolas públicas e privadas portuguesas. Portanto, há um conjunto alargado de exemplos, de experiências, onde eu acho que o mais importante não é fazer a experiência, mas é tirar as conclusões. Sermos capazes de tirar as conclusões, ver o que não funciona, para depois podermos massificar e fazer as coisas em escala. Fazer coisas para 2 pessoas, para 10 pessoas, para 100 pessoas é fácil. Fazer coisas para milhões de pessoas é mais difícil e é aí que temos que chegar.
Para finalizarmos, João, se tivesses que escolher 3 coisas para mudar na educação, o que escolhias? Olha, em primeiro lugar, acho que a avaliação é algo que temos mesmo de mudar, o processo de avaliação. Como dizia há pouco, nós avaliamos para fazer um ranking, para seriar, e acho que estamos a resolver o problema errado. Essa seria algo que teríamos de rever. Dar mais oportunidade às pessoas para terem que fazer as suas escolhas muito mais à frente. Porque é que eu hei de escolher o que quero ser aos 14, 15 ou 16 anos e não depois? Acho que tínhamos também que fazer as mudanças e as experiências necessárias para fazermos com que os nossos alunos estejam a fazer aquilo que gostam, estejam a aprender aquilo que gostam e potenciarmos que eles sejam bons naquilo que gostam, nas suas preferências, naquilo que sentem motivação e curiosidade em aprender. Se fizermos isso e se ao mesmo tempo formos capazes de criar uma sociedade em que os professores, que são quem educa os nossos filhos, sejam ainda mais respeitados, acho que mudamos aí o nosso sistema de ensino de forma relevante. Muito obrigado, João. Muito obrigada. Vemo-nos em breve para mais uma conversa sobre educação. Até já!